Na manhã de 11 de março de 1958, Walter Gregg e sua família trabalhavam e brincavam perto da casa que ele construiu em terras que sua família possuía há quase um século. Ele não se importou quando um avião da Força Aérea sobrevoou sua propriedade, pois isso acontecia com frequência. Os Greggs mal podiam saber que estavam prestes a se tornar parte da história da Guerra Fria. Em 2003, Walter Gregg, aos 82 anos, afirmou que poucas pessoas podem dizer que tiveram uma bomba nuclear lançada sobre elas. Poucos gostariam disso. O incidente com a arma nuclear de Mars Bluff em 1958 merece ser lembrado. Às 8 da manhã do dia 11 de março de 1958, uma equipe especializada começou a carregar uma aeronave B-47 e número 53187-6 Alpha do Esquadrão de Bombardeio 375 da ala de bombardeio 305. Na revista Air Force de 2013, o historiador de aviação e ex-piloto do B-47, Walter J. Boyne, descreveu o B-47 como a arma estratégica perfeita para seu tempo. O Boeing B-47 Stratojet, um apelido oficial nunca usado por suas tripulações, entrou em serviço em 1951. O novo design radical usava asas inclinadas, uma inovação possível graças aos dados capturados dos alemães na Segunda Guerra Mundial, e motores a jato em nacelles sob a asa, afetando a produção de aeronaves militares e de passageiros no pós-guerra. O bombardeiro possuía desempenho excepcional, com velocidade máxima acima de 600 mph e alcance superior a 2.000 milhas. O B-47 se tornou um pilar da Força de Bombardeiros do Comando Aéreo Estratégico da Força Aérea dos Estados Unidos. Eventualmente, 2.032 foram construídos e os fabricantes Boeing, Lockheed e Douglas foram contratados para construir B-47 para cumprir o cronograma de entrega. A Força Aérea construiu uma grande frota de tanques de reabastecimento em voo, incluindo o B-47 Boeing KB-50KC-97 e, a partir de 1957, o mais capaz KC-135. Boeing explicou: os tanques deram pernas para a frota B-47 e a estabeleceram como uma ameaça global. No entanto, essas pernas exigiam longas horas de voo, estressando bastante a tripulação de 3 pessoas. Como Boyd observou, a tripulação de 3 homens pilotava uma aeronave muito mais complexa do que as tripulações de 10 homens dos B-20 e 9 ou B-50. O avião carregado na manhã de 11 de março fazia parte de um programa para preparar tripulações para missões de longa distância necessárias em caso de guerra com a União Soviética. O avião estava participando da Operação Nevasca. Clark Rumriel, um oficial da Força Aérea, estacionado na base de Hunter na época, escreveu na revista American Heritage de setembro de 2000 que a nevasca não era um treinamento de rotina, mas parte de uma missão de combate simulada e exercício de armas especiais da unidade. A aeronave 53876, junto com outros 3 B-47S do Esquadrão de Bombardeio 375, voaria para a Inglaterra, reabastecendo em voo no leste do Canadá, e faria uma simulação de bombardeio sobre a Inglaterra, transmitindo um sinal eletrônico para simular o lançamento da bomba. Os computadores no solo deveriam determinar a precisão da queda e atribuir pontos de acordo. A tripulação voaria para uma base do Comando Aéreo Estratégico na África do Norte e retornaria à Geórgia. Se a missão tivesse sido concluída, Rumriel explicou, a tripulação teria enfrentado um exaustivo dia de 18 horas. Essas missões eram cruciais. Boyne explica que o bombardeiro surgiu durante uma expansão massiva do Comando Aéreo Estratégico, que comprometia a padronização, o treinamento e a segurança. Durante a expansão, treinar as equipes para operar a aeronave complexa era mais desafiador, exigindo experiência dos times. Mas havia outro componente neste exercício de arma especial. O B-47 deveria transportar uma bomba nuclear para a base aérea de Buntingthorpe, na Inglaterra. Naquela manhã fria de março, a tripulação carregava uma bomba nuclear Mark VI. A Mark VI
era uma bomba nuclear de fissão, desenvolvida a partir da bomba Mark III Fat Man, lançada em Nagasaki em agosto de 1945. A bomba pesava 7.600 libras, tinha 10 pés e 8 polegadas de comprimento e um diâmetro máximo de 61 polegadas. Seu rendimento nuclear era de cerca de 30 quilotons. Contudo, para evitar detonação, a bomba foi transportada desmontada, com o núcleo nuclear separado do resto da arma. Em caso de guerra, a bomba seria montada em voo. Naquela manhã, a carga mostrou-se problemática devido às dificuldades da equipe de carregamento em engatar o pino de travamento de aço. O B-47 era difícil de pilotar, sendo um híbrido de metalurgia, técnicas de construção e teoria aerodinâmica da Segunda Guerra Mundial, às vezes inadequadas para a era dos motores a jato, explicou Bonney. O avião poderia ser difícil de manusear quando totalmente carregado. As bombas nucleares da época eram pesadas e, por segurança, foram projetadas com um dispositivo pneumático de liberação de emergência, permitindo que a tripulação se livrasse da bomba rapidamente em caso de dificuldades na decolagem ou pouso. Durante o voo regular, um pino de travamento manual prendia a bomba no lugar para evitar seu desprendimento acidental, mas era desengatado na decolagem e no pouso. A tripulação pediu ajuda ao supervisor do sistema de liberação de armas, que conseguiu engatar o pino de travamento usando um martelo para encaixá-lo. Porém, Rummel nota que a tripulação não executou o ciclo de engate e desengate do pino de travamento, talvez devido à pressão para concluir o carregamento no tempo determinado. O avião foi carregado e a tripulação realizou as verificações e briefing pré-voo. O piloto, capitão Earl Keeler, iniciou os motores às 13h42 da tarde e, seguindo o procedimento, o copiloto, capitão Charles Woodruff, desengatou o pino de travamento, que era operado por uma alavanca para a decolagem. Conforme o avião subia, Woodruff tentou reengatar o pino com a alavanca, mas não conseguiu. Isso era um problema, pois o pino teria que ser encaixado manualmente. A tarefa coube ao navegador bombardeiro, capitão Bruce Kuka, mas não era tão simples quanto parece. O B-47 pressurizado requeria despressurização para que Kuka acessasse o compartimento de bombas, exigindo que a tripulação usasse oxigênio a 15.000 pés. Como explicado por Ronroe, a entrada para o compartimento de bombas era tão estreita que não permitia o uso de paraquedas. Kuka teria que escalar ao redor do compartimento de bombas de uma aeronave oscilante, procurando por um mecanismo desconhecido, sem paraquedas, caso algo desse errado. Descobriu-se que o mecanismo de pino estava bem acima da bomba. Ao tentar alcançar o pino, Kuka acidentalmente agarrou o mecanismo de liberação de bomba de emergência como apoio. A bomba de 7.000 libras foi liberada, pousando brevemente nas portas do compartimento. Kuka teve apenas instantes para se agarrar em algo. Romero disse que quando a enorme bomba arrombou as portas do compartimento de bombas, ele conseguiu agarrar algo e se arrastou para a segurança. Walter Gregg foi paraquedista na guerra. Em 11 de março, de acordo com o Charlotte Observer, o homem de 32 anos consertava um banco na oficina improvisada na garagem, cerca de 50 pés atrás de sua casa de madeira em Mars Bluff, aproximadamente 10 milhas a leste de Florence, Carolina do Sul. Seu filho Walter Jr., de 6 anos, estava com ele na garagem. Sua esposa, Ethel May Helms Gregg, chamada Effie, estava dentro de casa costurando. As gêmeas, Helen e Frances, de 9 anos, brincavam no quintal próximo com a prima Ella Davis. O jornal prosseguia. Acima, o zumbido preguiçoso de um motor de avião tornava-se mais alto. Gregg observava enquanto trabalhava. Voando baixo, ele pensou. Subitamente, uma explosão ensurdecedora rasgou o ar. Apesar de não ter seu núcleo nuclear, a bomba incluía o gatilho de alta explosão, parte que comprime o núcleo até uma massa crítica. A bomba, que acabara de cair 15.000 pés, continha cerca de 2.000 libras de alta explosão. Rummel explicou: existem 2 tipos de alta explosão que poderiam ser usados no gatilho. Um poderia ser detonado por concussão, como uma bala ou contato com o solo.
O outro tipo, que o exército insiste em usar, resistiria a grandes abusos físicos sem explodir. Os gatilhos de armas nucleares em 1958 continham o primeiro tipo. Segundo o Florence Morning News, Walter Jr. perguntou ao pai o que havia acontecido. Seu pai respondeu: "Não sei, filhinho, acho que um avião explodiu." Greg disse à Associated Press que deve ter sido pouco antes da poeira baixar, permitindo-lhe enxergar. "Olhei em volta e minha casa estava desaparecida, caindo aos pedaços. A garagem também começou a desabar, então eu saí." F relatou ao jornal que estava costurando, e em seguida se viu rastejando para sair debaixo de tábuas e gesso. Em março de 2018, ela, então, com 9 anos, contou à Associated Press que se lembra de empilhar tijolos para brincar de casinha, e em seguida estava correndo pela garagem com sangue escorrendo de um corte acima do olho devido a uma explosão. Ela não se lembra da explosão em si. Sua prima, Helen, lembrou-se de se levantar do chão e encontrar os pinheiros, onde a menina de 6 anos estava completamente achatados. Os Griggs levaram as crianças de carro rapidamente ao hospital. Ela contou à Associated Press que viu o velocímetro marcar 80 milhas por hora e gritou para o motorista reduzir. A residência dos Griggs situava-se a apenas 300 jardas da rodovia Estados Unidos, 301 descrita pelo Charlotte Observer como uma importante rota entre Nova York e Miami. Um vendedor ambulante na estrada chamado J.A. Sanders disse que a concussão foi tão grande que virou seu carro na estrada. O patrulheiro rodoviário Ded Mobley, que havia parado à beira da estrada, disse ao Morning News que foi como um sopro, uma explosão tremenda que sacudiu seu carro. "Fiquei abalado por um momento, sem saber o que havia ocorrido." W.G. Wallace, morador local, relatou ter ouvido o assobio da bomba antes da explosão, que derrubou sua chaminé e quebrou as janelas de sua casa. Greg explicou ao jornal que a bomba caiu a cerca de 100 metros da casa no jardim. "Deixou um buraco com cerca de 40 pés de diâmetro e eu não sei quão profundo." O noticiário da manhã relatou que partes da arma foram encontradas a 700 metros da cratera. No ar, a prioridade de Killer era reportar o incidente aos superiores, explicou Rumrow. Em caso de queda de bomba acidental, os regulamentos da Força Aérea exigiam que a tripulação notificasse imediatamente sua base por mensagem codificada especial. Mas havia um problema, ele continuou. Como o procedimento nunca havia sido usado, o centro de operações da base da Força Aérea de Hunter não reconheceu a estranha mensagem recebida. Kaylor contatou por rádio o aeroporto de Florence e pediu que informassem a base da Força Aérea que o avião havia perdido um dispositivo. Um piloto particular ouviu a conversa e a relatou aos jornais. A tripulação sobrevoou o local para fotografá-lo com sua câmera aérea e depois circulou por quase 3 horas para queimar combustível antes de pousar. Rumor recordou que, ao pousar, a tripulação foi tratada como se pudessem ter soltado a bomba intencionalmente. Suas armas foram confiscadas e ficaram presos em uma sala, até convencerem os comandantes de que a perda foi acidental. Equipes da Força Aérea e da Patrulha Aérea Civil chegaram rapidamente, isolaram a área e relataram não ter encontrado radiação. As lesões de Greg não eram fatais, mas F e ela precisaram de sutura. Walter Gregg disse ao Sun News em 2003 que é incrível pensar que ninguém morreu. No final, a bomba danificou cerca de 12 de casas e a Igreja Batista Mount Mitzvah. Os Greggs também perderam um número desconhecido de galinhas na explosão, embora sua gatinha Mitzi não tenha se ferido. A cratera, embora em terras privadas, ainda é visível hoje. Surpreendentemente, o incidente de Mars Bluff foi a segunda vez que a Força Aérea perdeu um dispositivo em pouco mais de um mês. Em fevereiro anterior, uma bomba nuclear foi perdida perto da ilha Tybee, Geórgia, após ser ejetada de um B-47 devido a uma colisão aérea. As histórias foram divulgadas na época e levantaram preocupações nos Estados Unidos da América e na Europa sobre o arsenal nuclear e os aviões americanos, recebendo condenação da União Soviética. Isso estimulou os Estados Unidos da América a fazer mudanças nos mecanismos de segurança do arsenal nuclear, incluindo a criação de explosivos de alta potência mais seguros para os gatilhos nucleares, menos propensos a detonações acidentais.
A Força Aérea reembolsou parcialmente os Greggs pelos danos, mas não o suficiente para reconstruir, algo que sua filha disse que Walter Gregg ressentiu por toda a vida. Apesar disso, Gregg se tornou amigo da tripulação do avião que pediu desculpas por bombardear sua casa. Eles se corresponderam ao longo de sua vida. Walter Gregg faleceu em 2013 aos 92 anos. Espero que tenha gostado deste episódio do History Guy, trechos de história esquecida de 10 a 15 minutos. Se gostou, clique no botão curtir. Se tiver perguntas, comentários ou sugestões para episódios futuros, escreva-os nos comentários. Responderei pessoalmente. Certifique-se de seguir o History Guy no Facebook, Instagram, Twitter e confira nossos produtos em teespring.com. E se você quiser mais episódios sobre história esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever.